Bom dia, amado. Bom dia, amada. Tudo bem? Feliz terça-feira. Hoje, dia 14 de dezembro. Estamos caminhando para mais um meio do mês, dezembro. Hoje a palavra de Deus quer falar ao seu coração. A palavra hoje está no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 3. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Escutava com atenção. Hoje eu quero trazer essa palavra de Deus para você, primeiro para mim. Você que gosta de ouvir e assistir o meu programa pelo seu celular, pela TV ou escutar pelo seu rádio, quero aqui chamar a sua atenção, iniciando o programa de hoje, e fazendo uma interrogação. Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Amém. Mas também tem outra interrogação em cima dessa. E você tem prestado atenção no que você tem escutado? Porque muitas vezes até escutamos a palavra de Deus, mas não damos atenção. Eu percebo que quando vamos para o Facebook da vida, quando a gente coloca uma postagem, por exemplo, da minha pessoa ou de outra pessoa pregando, são poucas pessoas que curtem ou comentam. Você já prestou atenção nisso? Mas se colocar uma fofoca, tipo, de alguém, ou alguma coisa escandalosa, chove de comentários, chove de curtida. Sempre foi assim. Porque algumas pessoas têm tempo para ver as coisas mudando, mas quando se retrata das coisas de Deus, sempre passa por despercebido. Isso é tudo para mostrar para você, mostrar para mim, o quanto a palavra de Deus ela incomoda aqueles que não querem mudança de vida, aquelas que não querem mudança de vida. Veja que o texto fala aqui que o sacerdote Esdras, quando ele fez a leitura, o povo todo prestava atenção. Trazendo para a nossa realidade hoje, é muito contrário. É muito contrário quando nós percebemos no nosso dia a dia que as pessoas dão pouca atenção à palavra de Deus. A começar dentro de casa, depois na igreja. Quantas pessoas vai para a igreja, para a Santa Missa, nem presta atenção e atrapalha aqueles que querem prestar atenção. Isso não pode acontecer, amado. Isso não pode acontecer, amado. No momento da missa, é hora de prestar atenção em cada detalhe. Porque cada gesto que o padre faz lá no altar tem um significado, você sabia? Tem muitas coisas ali que você deveria procurar se aprofundar para ter mais amor à nossa crença católica. Infelizmente, muitos não sabem de nada e nem procuram saber, porque vai como se fosse uma rotina. Vou para a missa, não tem para onde ir, vou para a missa. Mas não sabe nem o significado do nome de missa, não sabe nem a postura de como se comportar na missa, e aí não vai dando atenção. Porque quando aquilo não me interessa, pouca importância eu dou. Não é assim? Mas quando se retrata de algumas coisas do mundo, muitas pessoas, não é todas, a maioria das pessoas, entre aspas, para tudo para dar atenção a determinada música, né? O tal do cabeça branca, e assim sucessivamente. Quantas pessoas sabem de cor tantas músicas sem sentido? Quantas pessoas sabem de cor e até passa diante a determinada novela porque dá atenção? E eu pergunto a você, para quem você tem dado atenção?
Onde está a sua mente nesse momento? Onde está o seu coração nesse momento? Será que a palavra de Deus tem tocado o seu coração, meu irmão? Será que a palavra de Deus tem tocado o seu coração, minha irmã? Ou você é como muitos, né? Eu vou para a missa, não sinto nada. Primeiro, a missa não é um sentimento, né? Para você ter o toque de Jesus na missa, primeiro você tem que estar bem com você mesmo. Não é culpa do padre, não é culpa do pregador que a palavra não toca em você. A pergunta é como você sai de casa para ir para a igreja? Muitas vezes já saímos de casa sem se preparar, porque até para ir para a missa, para quem não sabe, tem que se preparar, porque antes da missa começar, já começa na sua ida para a igreja. A pergunta é, como é que você vai para a igreja? Qual a sua intenção? Será que quando você sentar naquele banco na igreja, você presta atenção na homilia que o padre está fazendo, ou o ministro? Ou fica como muitos, né? Com o pescoço olhando para a porta da entrada da igreja. E aí fica complicado. Como é que Deus vai falar no seu coração se você não presta atenção na palavra de Deus? Então hoje, nesse dia 14 de dezembro, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você. Dê mais atenção à palavra de Deus. Porque quando paramos tudo para dar atenção à palavra de Deus, Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha na nossa vida e as coisas começam a tomar outro sentido, outra direção. Se caso nós pararmos para dar atenção. Repito, como eu iniciei, muitas pessoas até ouvem a palavra de Deus, até gostam de ir para a igreja, mas a interrogação fica, está dando atenção no que está ouvindo? Ou está como muitos, né? Foi para a missa, mas talvez não participou da missa. Estava ouvindo o seu programa, mas talvez nem prestou atenção no que eu estava falando. Ouviu por ouvir, ligou o celular por ligar, mas talvez ficou só na admiração. Eu digo para você, amado e amada irmã, eu não faço esse programa para vocês gostarem de mim, nem para me admirarem. Não, eu faço esse programa porque você e eu se convertamos. Porque veja como está o mundo. Um mundo tão bom de viver, mas nós mesmos vamos aporcalhando tudo com o pecado que está aí apodrecendo o planeta Terra. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é culpa nossa, é culpa minha, é culpa sua. Se cada um de nós, sem exceção, parássemos um pouquinho do nosso dia a dia para prestar atenção no Evangelho do dia, ou fazer nossa leitura orante da Palavra de Deus, eu acredito que essa pandemia já tenha caído por terra há muito tempo, que a nossa família já tinha sido curada de tantas enfermidades. Enfim, muitos se justificam que não tem tempo. E aí fica complicado, porque Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer, que é a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E se nós tomarmos posse dessa palavra, com certeza dias melhores virão. Isso vai depender de cada atitude, de cada gesto, de cada decisão de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe. Que nessa terça-feira eu e você vamos parar para dar mais atenção à palavra de Deus, que muitas vezes está em último lugar, que deveria ser o contrário, né? Ser em primeiro lugar a palavra de Deus, como diz o próprio Evangelho, lá de Mateus 6, no versículo 33 ao diante. Buscar o reino do céu e a sua justiça, e o resto vos dará por acréscimo. Eu pergunto a você, o que você tem colocado em prioridade na sua vida? A quem você tem dado atenção mais? Ao problema? O que está acontecendo na sua casa? Ou com você mesmo? E a palavra de Deus? Você tem dado tanta atenção? Imaginamos se nós dessemos tanta atenção à palavra de Deus, como nós damos tanta atenção para os problemas do dia a dia. Que essa palavra tenha tocado o seu coração. Eu quero aqui colocar uma observação bem interessante, que eu acredito que vai ser muito útil para você. Olha para cá, amado. Olha para cá, amada. O texto que você reza, mal rezado, é melhor rezar uma dezena, meditando o que está rezando, do que rezar o texto mal rezado. Deu para entender? Vou repetir. O texto que você reza mal rezado, é melhor rezar uma dezena só, que seja meditado, do que um texto por completo mal rezado. Que Deus tenha tocado o seu coração com essa palavra. E lembre-se, o importante não é a reza,
é que eu estou vivendo aquilo que eu rezei, aquilo que eu li, a começar por mim. Não basta só pregar, não basta só falar em Deus, tem que dar exemplo. Porque, como diz São Francisco de Assis, se for possível, use menos as palavras, né? Se for possível, use menos as palavras. Temos que lembrar, oração. Muitas vezes oramos muito e temos pouca ação. Deus lhe abençoe, amado. Deus lhe abençoe, amada. Até amanhã com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, irmão. Tchau, minha irmã.